Seja bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. Hoje a nossa convidada é Karine Tesch. Ela que é professora de inglês e coordenadora de ensino. Karine, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter vindo até os nossos estúdios. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, porque é sempre bom poder falar da educação, né? Karine, o que te motivou a se tornar uma professora de inglês? O que me motivou a ser professora, na verdade, foi a boa experiência que eu tive com os meus professores durante o cursinho pré-vestibular, que eu me interessei mais pelas partes das humanidades, literatura, história, sociologia, por conta de professores muito bons que a gente teve na época. Que eu percebi com eles que essas partes que são consideradas mais chatas não precisam ser chatas. Elas podem ser, sim, muito interessantes e elas têm tudo a ver com o que a gente vive hoje. Então, o que eu quis era proporcionar a mesma experiência para os meus futuros alunos que esses professores me deram lá na época do cursinho. De ver que a gente pode se divertir estudando e que as coisas podem ser muito interessantes. E depois que eu fui especificamente trilhar a caminhada ali do inglês, porque durante a graduação eu precisei estudar bastante, né, literaturas de língua inglesa, a gramática em si, e aí o meu marido comprou uma escola de idiomas aqui da cidade e hoje eu atuo como professora e coordenadora de ensino com ele. Você começou a faculdade de letras com inglês, né? Isso, letras português e inglês. Na UTFPR você fez? Isso, na UTFPR. Em que ano que você começou a tua profissão? A profissão, a atuar mesmo ou a faculdade? Como que você começou a faculdade e tal? Quanto tempo faz que você já está no mercado? Eu comecei a faculdade em 2015 e faz 5 anos que a gente está atuando com a escola de inglês aqui. E você, que tipo de metodologia você usa para ensinar os teus alunos? A nossa metodologia é bastante focada na conversação, porque a gente entende que o principal objetivo de quem quer aprender um novo idioma é poder se comunicar, né? E então a gente utiliza muito a conversação. Desde o primeiro dia de aula, os alunos já estão em contato com o inglês e eles também estão praticando oralmente, desde o primeiro minuto de aula. Tem muita interação, porque pensa só, quando você era bebezinha, como que você aprendeu a tua língua materna? Você ouvindo, foi, né? Exatamente. Você não foi direto para a escola aprender lá o que é verbo, como é que conjuga no pretérito imperfeito, enfim. Não, você ouviu os teus pais, as pessoas que cuidavam de você, você ouviu eles falando muita coisa até que você começou a balbuciar, depois repetir o que você ouvia e aí depois você começou a formar as próprias frases, certo? Então é mais ou menos isso que a gente faz lá dentro da sala de aula. A gente tenta utilizar uma metodologia que se aproxime mais do natural, como a gente aprendeu a nossa língua materna. A gente começa treinando muito o ouvido, e aí depois a gente vai repetir, e depois a gente começa a fazer as nossas próprias frases. Até para o aluno se familiarizar com a língua, né? E vocês usam filmes, músicas, assim como apoio também? Sim, a gente usa muito recursos visuais, porque as nossas aulas são com a TV, então na TV a gente vê situações que são semelhantes a histórias da vida real, que a gente pode encontrar tanto com nativos do inglês, como aqui mesmo no Brasil, na nossa língua materna. E a partir dessas histórias, a gente explora o vocabulário que as personagens estão usando e também a gente aprende a estrutura gramatical por meio do uso mesmo, né? A gente não vai estudar ainda o que é um verbo, o que é um adjetivo, não. A gente aprende internalizando mesmo, falando. E aí a gente repete bastante esses áudios, mas também com muita interação entre os colegas para praticar as novas estruturas e vocabulários. E os alunos que vocês têm lá na escola são mais adultos ou crianças? Que tipo de público vocês atendem mais lá? A gente atende todos os públicos, desde crianças a partir de 3 anos de idade até adultos mais velhos. E você prefere ensinar quem? Crianças ou adultos? Qual que é mais fácil? Eu acho que cada um tem as suas particularidades. Você prefere? Você não tem... Não prefiro exceção? nenhum, porque as crianças, elas têm o jeitinho delas, elas são muito agitadas, mas elas também são muito amorosas. Então, tudo que você passa para elas, elas são muito gratas. Às vezes, no meio da aula, do nada, você vai receber um I love you, um abraço, uma flor, uma bala. Então, é muito gostoso. E os adultos, você já consegue trocar experiências que são da minha fase, né? Porque eu também sou uma adulta.
junto, a gente pode dar risada dos erros uns dos outros, então a gente se torna amigos. E eu acho que eu não prefiro nenhum. E o adulto também, quando vai procurar uma escola, ele vai mais focado também para aprender, né? Se dedica mais, porque você está ali, né? Geralmente a criança leva mais na brincadeira, às vezes, né? Então, o que eu percebi é que é justamente o contrário. Ah, é? Uhum, sim. Então, o que eu converso com os pais dos nossos alunos é que, na verdade, o inglês não é mais um diferencial, mas ele é uma necessidade. Porque você hoje não precisa sair do país para poder utilizar o inglês. Nós temos muitos casos aqui na cidade mesmo, que o pessoal trabalha home office, na parte principalmente de tecnologia, trabalha para empresas internacionais. Eu e meu marido temos amigos próximos nesse contexto que trabalham para empresas dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então, eles vivem aqui no Brasil, mas utilizam muito, e até mais do que o português, eles utilizam o inglês no dia a dia. E também, pela minha experiência, que eu vi que na minha trajetória aí, eu utilizei o inglês fora do contexto da faculdade e também fora do contexto da sala de aula do inglês. Porque eu trabalhei em outros lugares em que teve dias que, se não tivesse eu lá falando inglês, entraria um cliente mudo e sairia calado porque ninguém mais lá falava inglês. Eu também trabalhei como redatora de marketing e a maior parte dos conteúdos de qualidade eram em inglês. Sim. Então, eu precisava ir além, né, do óbvio, né, para escrever os meus artigos, e eu precisava de um conteúdo de qualidade, de um estudo mais atual, e eu encontrava isso no inglês e não tanto no português. Porque também no ramo da tecnologia, todos os livros são em inglês, né? Poucos são em português, né? Exatamente. Então, o que acontece é que os pais estão enxergando essa necessidade, né? E eles estão investindo mais nos filhos. Então, as crianças vão lá, elas brincam porque elas precisam dessa ludicidade, dessa brincadeira, da fantasia, né? Com os personagens, o colorido. Elas tem essa parte para encantar elas, né, para elas gostarem do idioma, e então elas seguem aí desde pequenininhos até se formarem, né, no inglês. E os adultos, não que eles não se esforcem e não se dediquem, mas é que quando a gente é adulto, a gente tem muito mais responsabilidade. Então, às vezes a gente tem casa, tem filho, tem marido, tem esposa, né, e fica mais difícil de conciliar tudo. Então, o que eu vejo acontecendo, às vezes, é a evasão dos adultos sendo maior do que das crianças, justamente porque as responsabilidades dos adultos pesam mais do que das crianças, né? E a partir de que ano você acha ideal a criança começar a aprender inglês? A partir dos 3 anos já... 3? Isso, já tá ótimo, porque com 3 anos a criança consegue se comunicar bastante, né? Ela já entende muita coisa, ela já consegue participar de atividades direcionadas, né? E ela também consegue comunicar as necessidades delas. E como que você aborda, assim, a gramática inglesa em suas aulas, assim? A gramática, ela vem como um complemento de tudo que a gente pratica. Após a conversação, né? Que você falou que começa pela conversação. Né? Exatamente. Porque o que acontece? Se você nunca viu inglês na vida e você vai direto lá na gramática, ler uma palavra, enfim, o que você vai fazer é tentar ler aquela palavra do mesmo jeito que você lê algumas palavras no português, porque você tem aquele registro fonológico do português, certo? E aí você vai pronunciar errado, as chances de você internalizar errado aquela palavra são maiores. Então, primeiro a gente pratica a oralidade, a conversação, e aí depois a gente vai ver a teoria de tudo aquilo que a gente internalizou oralmente. E aí vai começar a fazer sentido. Ah, então é isso aqui, é assim que se escreve essa palavra que eu estava falando até agora. Esse aqui é o verbo to be, nem é tão difícil. Porque muita gente tem medo do verbo to be, né? Porque infelizmente a gente sai da escola pública ouvindo verbo to be, mas pergunta para um aluno o que é verbo to be, ninguém sabe, né? Então, fazendo esse movimento de primeiro a oralidade e depois a gramática, diminui esse trauma e diminui também as chances de você pronunciar errado as palavras, né? E daí vocês se apoiam também em filmes, músicas também como apoio, material de apoio? No caso ali da nossa escola, a gente tem o nosso material próprio, né? Então, a gente utiliza todo o material da nossa franquia, mas a gente também traz complementos, muitas vezes, para as aulas, para trazer um assunto que está em alta, principalmente entre os adolescentes, né? Que estão mais... que tem mais tempo, né? Por
do que os adultos para ver filmes e séries e tal. Então, a gente pode sim incrementar as aulas com uma música, com um trecho de filme, e fora da sala de aula a gente está sempre recomendando que eles assistam, que estejam por dentro mesmo para vivenciar o inglês em outros contextos. E vocês dão aula online também? Como que vocês passaram esse período da pandemia? Antes da pandemia, a franquia em si já tinha o projeto das aulas híbridas, mas aí a pandemia acelerou o lançamento da nossa nova plataforma e hoje nós temos aulas híbridas online ao vivo. Então não são aulas gravadas, você participa no horário da tua turma e interage com os colegas e a professora como se você estivesse lá na sala de aula, né? Então você pode escolher a cada aula como você vai fazer. Se você pode ir naquela semana presencialmente, você vai. Se acontecer um imprevisto ali meia hora antes da aula, é só avisar, vou fazer online hoje. Tem essa flexibilidade. Tem as pessoas estão presenciais, mas tem gente também online na mesma aula. Que exatamente. Bacana. E dá para fazer perguntas também ao mesmo tempo, estando online. Sim, na verdade a gente mantém a interação o tempo todo. Não é aquela aula que você chega para receber o conteúdo. O teu aprendizado vai ocorrer de forma intuitiva. Então, a gente vai fazendo perguntas para você descobrir junto com o professor o significado do conteúdo. Então, a gente está fazendo pergunta o tempo todo para quem está online, para quem está presencial e fazendo os alunos interagirem entre si. Tanto os alunos online com quem está ali na sala de aula e vice-versa. Karine, tem muitas pessoas que falam assim, eu vou aprender inglês quando eu for para fora do país, vou ficar um tempo fora. O que você recomenda para essas pessoas que pensam assim? Você acha que é válido uma pessoa já ir fazer um curso fora do país para aprender o inglês sem saber nada? Ou você acha que é necessário ter a base antes de ir? Eu acho que é bom ter uma base, porque primeiro você vai precisar passar por um setor de imigração. Lá eles vão fazer uma entrevista porque você está indo para aquele país, quanto tempo você quer ficar, qual que é o teu objetivo lá, né? Então você precisa estar preparado para responder esse tipo de pergunta. É bom ter uma base, pelo menos esse roteiro pronto aí na sua cabeça. Não precisa entender exatamente as regras gramaticais. Mas você também tem que ter em mente que se você for sem saber nada para aprender o inglês lá, vai ser mais difícil. Porque ninguém vai ter paciência que nem uma professora aqui para ensinar, né? Exatamente. E também porque a cultura brasileira é muito diferente de outros países, né? A gente é muito mais acolhedor, a gente tem paciência para receber os estrangeiros, para ensinar. A gente acha bonito e fofo quando eles erram. Mas nem todos os países têm essa cultura. Eles não têm paciência. Se ele precisar repetir mais de uma vez a mesma pergunta para você, ele vai te deixar falando sozinho e tchau. Nós vamos fazer uma breve pausa para tomar um cafezinho e voltamos logo após o intervalo com Karine Tesch. Ela que é professora de inglês. Fique conosco.